Em 1948, Benjamin Graham estava longe de ser o mesmo homem que fora antes de 1929. Ele era mais cauteloso, mais disciplinado, mais desconfiado do mercado e, paradoxalmente, também mais preparado do que nunca para reconhecer oportunidades extraordinárias quando elas surgiam. Ele havia reconstruído sua mente, sua filosofia, seus métodos e seu fundo. E foi justamente nessa fase madura, calculada e introspectiva que ele encontrou aquela que se tornaria a sua jogada mais memorável. Um investimento na Geico, uma operação tão brilhante, tão ousada e tão lucrativa que mudaria para sempre sua própria história e, de quebra, lançaria os alicerces da carreira do maior investidor do mundo, Warren Buffett. A história da Geico não começa em uma sala de reuniões luxuosa ou no meio de algum frenesi especulativo de Wall Street. Ela começa, como muitas grandes oportunidades, no desinteresse generalizado. A Geico era uma empresa jovem, pequena, praticamente desconhecida do grande público e totalmente ignorada pelos analistas tradicionais. Era um player minúsculo em um setor dominado por gigantes, o setor de seguros. E, para piorar, seu modelo de negócios destoava completamente do padrão da indústria americana. Enquanto todas as seguradoras se dedicavam a vender apólices ao público geral através de corretores espalhados pelo país, a Geico fazia exatamente o contrário. Vendia diretamente para funcionários do governo, eliminando intermediários e reduzindo dramaticamente custos operacionais. Esse modelo, que parecia estranho à primeira vista, era na verdade uma revolução silenciosa. Atender funcionários do governo significava lidar com uma base de cliente mais estável, mais segura e estatisticamente menos propensa a acidentes, ou seja, menos risco e mais previsibilidade. Vender sem corretores significava cortar comissões, enxugar custos e operar com margens superiores. Era um negócio que crescia discreta e rapidamente, sem chamar a atenção, sem fazer barulho, sem gerar manchetes. Era exatamente o tipo de empresa que Benjamin Graham adorava. Pequena, oculta, subavaliada e profundamente lógica. Mas a verdadeira faísca dessa história não veio de Graham. Veio de um jovem assistente chamado Lorimer Davidson. Davidson, que mais tarde se tornaria CEO da Geico, procurou Graham em busca de orientação e acabou explicando o modelo de negócios da empresa com uma clareza tão impressionante que Graham percebeu imediatamente estar diante de algo especial. Davidson mostrou números, relatórios e dados que revelavam uma empresa extraordinariamente eficiente, lucrativa e com uma vantagem competitiva real em um setor historicamente difícil de inovar. O que aconteceu a seguir foi raro. Graham ficou empolgado. Não a empolgação irracional dos anos de 1920, mas a empolgação disciplinada de um homem que enxerga uma oportunidade matemática diante de si. A Geico era tão promissora, tão diferenciada e tão mal precificada pelo mercado que Graham decidiu fazer algo que não fazia com frequência: colocar uma parte enorme de seu fundo, cerca de 25% dos ativos, nesse único investimento. Para um homem traumatizado pelo crash de 1929, um movimento desse tamanho era quase impensável. Mas os números eram claros demais para serem ignorados. Graham, onde estava apostando, ele estava calculando. Quando ele comprou Geico em 1948, o mercado a tratava como se fosse apenas mais uma seguradora pequena e irrelevante. Mas o que Graham enxergava era uma máquina de eficiência, uma empresa com um modelo que transformava risco em previsibilidade, custo em margem, nicho em vantagem competitiva. Era quase como se Geico estivesse rodando um jogo completamente diferente do restante da indústria, e ninguém havia percebido isso ainda. Ninguém, exceto Graham. E é aqui que entra uma das coincidências mais belas da história dos investimentos. Em 1951, há poucos anos depois da compra, um jovem estudante de 20 anos chamado Warren Buffett decidiu viajar de ônibus até a sede da Geico em Washington para compreender por que o seu mentor havia colocado tanto dinheiro naquela empresa. Buffett era apenas um garoto curioso e determinado, mas já tinha algo que o diferenciava da maioria: a capacidade de reconhecer grandeza quando a via. Ele chegou na Geico num sábado, encontrou o prédio fechado e, insistindo, bateu até que Lorimer Davidson atendesse.
Davidson, lembrando-se do respeito que tinha por Graham, convidou Buffett a entrar. Os dois conversaram por horas. Buffett perguntava tudo. Davidson respondia tudo. Era como se Buffett tivesse encontrado uma porta secreta para o pensamento de Graham, uma janela para o futuro. Ele entendeu ali, naquela conversa, o que tornava a Geico tão especial. Entendeu o modelo direto ao consumidor, entendeu a disciplina de custos, entendeu a vantagem estatística dos funcionários públicos e entendeu que estava diante da empresa que se tornaria sua maior posição durante décadas. Mas voltemos a Graham, porque é aqui que a história fica verdadeiramente épica. Com o passar dos anos, a Geico cresceu, se expandiu, aumentou sua base de clientes, melhorou suas margens e se tornou uma potência emergente no setor de seguros. Cada ano de crescimento era uma validação do raciocínio de Graham. A ação que fora comprada a preços modestos subia, subia e subia. Em pouco tempo, o investimento da Graham Newman Corporation multiplicou-se por dezenas e, eventualmente, por centenas de vezes. No pós-fácil de Intelligent Investor, Graham escreveu uma frase inesquecível. O lucro dessa única operação superou a soma de todos os outros lucros que obtivemos ao longo de 20 anos. Pare para pensar nisso. Um homem que era mestre em encontrar barganças, que vivia de identificar distorções de oportunidades minuciosas, que havia desenvolvido um sistema inteiro de estratégias matemáticas e disciplinadas, afirma que a maior parte da sua fortuna veio de uma única decisão, de um único acerto monumental. Isso mostra o poder não apenas de comprar empresas baratas, mas de reconhecer empresas extraordinárias quando elas surgem. A Geico foi a exceção que provou a regra. Foi uma demonstração de que, mesmo para um investidor cauteloso como Graham, quando a oportunidade perfeita aparece, é preciso agir com convicção. A Geico se tornou não apenas um investimento lucrativo, mas um divisor de águas na forma como Graham e Buffett pensavam sobre negócios. Para Benjamin Graham, a Geico confirmou algo que ele sempre acreditava, mas agora via com mais clareza. Empresas verdadeiramente excepcionais podem ser compradas a preços injustos quando o mercado não entende seus modelos. Para Buffett, a Geico se tornou uma espécie de farol intelectual, um exemplo do tipo de negócio que ele procuraria para o resto da vida. Empresas simples, eficientes, com vantagens competitivas claras, comandadas por pessoas inteligentes e negociadas a preços razoáveis. Antes de continuarmos, deixa eu fazer um convite rápido. Se essa série está te ajudando a entender Graham em profundidade, e se você quer continuar acompanhando conteúdo assim no Brasil, que simplesmente não existe em nenhum outro canal, inscreva-se agora. Cada episódio exige pesquisa séria, estrutura narrativa e análise detalhada. A sua inscrição garante que essa série continue crescendo, atingindo mais pessoas e trazendo esse tipo de conhecimento que nunca chega ao público brasileiro de forma acessível. Agora vamos seguir. À medida que a Geico crescia, Graham começou a enxergar nela algo ainda maior, um laboratório vivo de suas próprias teorias. Era como se cada página de Security Analysis estivesse sendo colocada em prática diante dos olhos dele. A Geico era barata no início, um clássico caso de undervaluation. Depois, tornou-se excepcional, um caso de qualidade com preço baixo. Depois, tornou-se gigante, um caso de compound interest vivo. E aí ocorre a transição mais importante. A Geico ensinou a Graham que empresas extraordinárias podem multiplicar capital de forma que nenhuma liquidação, arbitragem ou operação especial seria capaz de replicar. E isso, por sua vez, moldou profundamente Warren Buffett. Buffett mesmo disse que, se não fosse por Graham, ele nunca teria conhecido a Geico. E se não fosse pela Geico, ele talvez nunca tivesse entendido completamente o poder de investir em excelentes empresas. A Geico se tornou o elo entre o Value Investing clássico e a filosofia que Buffett viria a desenvolver: comprar negócios excepcionais a preços justos, e não apenas negócios justos a preços excepcionais. No final da vida, Graham não se lembrava da Geico apenas como seu melhor investimento, mas como a sua decisão mais coerente. Foi a prova definitiva de que, quando método, lógica, paciência e oportunidade se encontram, o resultado pode ser extraordinário. A Geico não foi sorte, não foi acaso, não foi intuição. Foi o triunfo da razão sobre a emoção. Foi o triunfo da análise sobre o ruído. Foi o triunfo da disciplina sobre o medo. E assim, a empresa que começou pequena
ignorada e subavaliada, se tornou a maior vitória do pai do Value Investing e, mais tarde, a maior posição de um jovem chamado Warren Buffett, que transformaria aquela pequena seguradora em uma das pedras fundamentais da Berkshire Hathaway. No próximo vídeo, vamos explorar como essa filosofia madura de Graham influenciou diretamente a mente de Buffett e como o aluno mais brilhante da história dos mercados adaptou, expandiu e transcendeu as ideias do seu mestre. Se você achou a história da Geico extraordinária, espere até ver como Buffett absorveu tudo isso e criou seu próprio império intelectual.